Cabral foi um personagem multifacetado. Ele englobava o diplomata, o estratega militar, o pedagogo, o conselheiro, o homem que defendia a educação, o artista. Quer dizer, tudo isto numa única pessoa. E, infelizmente, a ideia que uma boa parte da população tem de Cabral é o Cabral superficial. Ora, ele não desaparece porque deixou um legado. E esse legado tem sido trabalhado, tem sido valorizado, e acredito que com a celebração do centenário, o legado dele se valorizou e se consolidou. A boa é uma totalidade de que as coisas que mais você faz. Então, a que estou falando, cultura é aquele que mais você aproxima dele. Então, mesmo a entidade de Cabral é uma cultura. Então, você tenta ter imagens, você tenta ouvir esses discursos, então, não te tenta, que já hoje, então automaticamente te transportou para um espaço onde você começa a sentir mesmo essa aura, essa essência, você entende, esse cheiro, então você começa a sentir, a tocar o próprio, você entende? Devo lembrar a todos, militantes, combatentes, responsáveis e dirigentes do nosso grande partido, que a hora é de ação e não de palavras. As suas ideias, as suas propostas servem ainda para equacionar e para buscar respostas a situações concretas, a desejos concretos, a sonhos concretos. Seja para a África e acredito que também para Cabo Verde, mas sobretudo para os povos, para as comunidades e as sociedades oprimidas. Hoje, em vários países, está-se reconhecendo a importância que foram as diretrizes de Cabral para a luta de libertação na Guiné, a validade que esses princípios têm em outros países africanos. Olha, eu acho que infelizmente os valores de Cabral são, na sua grande maioria, desconhecidos da atual juventude cabo-verdiana. A juventude cabo-verdiana está ligada e movida noutras direções. Serão poucas as pessoas que conhecem as ideias, os princípios de Cabral e que as aceitam e as procuram pôr em prática. Agora, a grande maioria da juventude não está, nem conhece. Agora, a questão, eu acho que os cabo-verdianos deviam ter mais curiosidade. Mais curiosidade quanto à personalidade, quanto ao seu percurso, mas em relação a outras pessoas. Como é que se fundou, construído a identidade cabo-verdiana, o povo cabo-verdiano e as suas aspirações, etc. Para que no profundo mesmo nele Quênia, você percebe um outro discurso, outra maneira mesmo de entender essa presença. Tem coisas que nunca tem ensinado, que é interessante sobre Amílcar, por exemplo, que dentro do cristianismo tem Abel e Caim, entende? E pouco alguém para refletir aquele nome que Cabral toma na Revolução, que foi Abel, entende? E Abel foi morto para quem? Para Caim, seu irmão. Como entendê-lo? Sobretudo, como entender as suas opções, como entender as suas escolhas, como entender o seu empenho, a sua dedicação, a sua generosidade.
Acho que, neste momento, há grupos de pessoas em Cabo Verde que estão, efetivamente, trabalhando para preservar a memória de Cabral. Desde logo, a Fundação Amílcar Cabral, que tem estado a fazer um trabalho notável no sentido de difundir as ideias e de preservar o seu património político, social. Para além disso, a própria academia, a nível da Universidade de Cabo Verde, também procura preservar este património. Segundo os racionalistas cristãos, Cabral é um espírito de luz. Para ver como funciona a personalidade e o mito. Não é o Cabral, de certa forma, pode ser inspiração, mesmo sem fazer nada. Pode ser inspiração. Quando o Daniel Randa diz Cabral Camorra, é inspiração, que a luta continua, que nós podemos mudar isso, que nós podemos ganhar. Portanto, do ponto de vista mental, psicológico, há também essa utilidade. Aquela que nós chamamos de espiritualidade africana, que só fala de Amílcar, ou coisa que ele faz, bom, coisa que ele faz nesse tempo. Então, nós tenta sempre trazer para nós vivência hoje. Marcharse para siempre, este es Goya, encerrado por 12 enormes ríos, Colorado y Fefine. Preparou-se para, de um lado, se envolver nas lutas de libertação nacional, mas, do outro lado, para dirigir essa luta. Ele preparou-se para que fosse, na verdade, um dos líderes dos movimentos de libertação das antigas colónias portuguesas. Cabral veio trazer uma coisa nova, no meu entender, que foi trazer a Cabo Verde e aos cabo-verdianos o orgulho de pertencer à África. Ainda há muitos cabo-verdianos, ou alguns cabo-verdianos, que ainda pensam que Cabo Verde pertence a qualquer coisa que não a África. Não sabem bem o que é, se é o Atlântico, se é uma Europa periférica. A verdade é que foi Cabral que trouxe esta ideia de orgulho de ser africano. Avante, camaradas e compatriotas, na nossa luta heroica de libertação nacional. Saúde, longa vida e êxitos cada vez maiores ao nosso povo africano. Quando vemos tudo isso, não há, em certa forma, não há obra do acaso, mas há uma personalidade diferente de nós, talvez acima de nós, diferente de nós, que, prevendo as coisas, tinha uma intuição, tinha uma perspectiva do futuro e preparou-se para intervir na realização desse futuro diferente. Esse futuro diferente era a libertação dos povos colonizados das antigas colónias portuguesas, mas libertação dos outros povos africanos. O que nós fazemos em função de inspiração dele e não está contínuo. Independentemente do que a sociedade se faz ou a maneira que a sociedade hoje é Amílcar, então não tem aquele princípio mesmo de contínuo, de apoiar-se, vocês entendem? Então ele era membro, ele era parte de Jacques Sévé, que é a Juventude Africana, Amílcar Cabral. Então ele esteve lá presente com Antônio Pereira bem de luta, então essas baixíssimas guarda-costas que traziam do aeroporto para lá. Então, que ele há tempos que me ouve. Então, mesmo percebe mesmo está plantado semente de que a revolução geneticamente bem entende para morrer que aquela. Então, teve contato. Cabral se quedaram na escola, um móvel na chama-se versículos de Tubarão José. Então, tinha vezes não temos maneiras que não educar. Então, naquela época, não houve história que quedaram na escola, não houve tubarão e do lobo que o tubarão está falando. Portanto, ele nunca esteve ausente. Agora, essa presença, essa não ausência, pode ser que esteja mais com
as pessoas mais velhas, porque elas é que passaram por esse processo, elas é que tiveram como é que é? Esse contacto espiritual com ele. Tanda Cabral vê o esforço que a mãe de Cabral fez para que Cabral fosse estudar. Uma coisa que eu penso que deve ter influenciado Cabral foi, quer dizer, Cabral seria talvez visto pelo pai como um tipo secundário. Ele tinha um outro irmão que era Luís Cabral, viveram os dois aqui na praia. Cabral vivia numas condições muito difíceis e o irmão, na mesma cidade, uma cidade pequena, vivia em muito melhores condições. Quando ele terminou o ensino primário e ia para o ensino licencial, que só havia na época em São Vicente, foi para São Vicente, também foi com ele, trabalhava lavando roupa, fazendo doces, fazendo comida, para que ele pudesse estudar. Os documentos que apresentamos à delegação portuguesa colocávamos essa pergunta, mas em relação ao Cabo Verde, a quem o governo português ou as autoridades portuguesas irão entregar o poder ou transferir o poder. E propusemos, será através da eleição de uma Assembleia soberana para assumir o destino de Cabo Verde. Cabral falou assim, antes de morrer, camaradas, mas gara se bem perto de fim para não perceber uma coisa. Mas a gerência de gara é que a gerência de país. Então Cabral sabe muito, então tinha alguém naquele discurso que tenta particularizar aquela coisa. Esta questão, sem mostra nenhuma prova sobre aquela entidade. Então ele falou assim, não, Cabral, ele conduz e luta para uma missão artila. Ele sabia que sabia viver para além daquele tempo, não. Ele sabia que as figuras do tipo que até bem, para bem tenta sentar num trono. Ele sabia se missão era cozer, liberta esse povo. Cabral, se estivesse vivo hoje, estou convencido que não estaria satisfeito com uma boa parte dos políticos que ele tentou orientar. Vejamos o que acontece, por exemplo, na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um caos. Muita gente diz hoje que a Guiné-Bissau é um país falhado. Cabo Verde, Cabral, se no túmulo ele consegue apreender alguma coisa do que se passa na Guiné-Bissau, ele deve estar a tremer de nervosismo no seu túmulo. Relativamente a Cabo Verde, a situação está um pouco melhor. Uma boa parte das ideias de Cabral vingaram em Cabo Verde. No entanto, nós temos ainda muita coisa para fazer. Nesse mundo cigano que Deus dá, manda sentir feliz. A sociedade cabo-verdiana era tipicamente patriarcal. Por ocasião da independência, ainda a mulher por exemplo, a mulher para criar uma empresa tem de pedir autorização ao companheiro ou ao marido. A mulher para ir a tal sítio precisa de autorização. Como sociedade patriarcal, havia uma série de mecanismos que impedia a ascensão da mulher. Quem conhece bem a África sabe o papel que a mulher tinha em meados do século passado. Era um papel ultra-secundário e Cabral, que começou esta luta mais ou menos pouco depois dos meados do século passado, enalteceu a mulher. A mulher destacava-se na educação com esta grande nacionalista falecida há pouco tempo, Lili Caboal. A mulher distinguia-se na luta, como aconteceu com Titina Silá. A mulher destacava-se na saúde, como algumas enfermeiras que estiveram a trabalhar na sede e na frente de batalha. Portanto, ele colocou a mulher em várias posições
dentro de um teatro de guerra. Amílcar Cabral estava à frente do seu tempo. Estava à frente do seu tempo. Podemos ver isso nas fotografias com as jovens camponesas da Guiné. Não é com as jovens da elite, ou não é com as jovens camponesas. Para a estrutura aquele pensamento, Cabral vai para além de uma mulher que tem capacidade física de aguentar aquela arma. Cabral entende, através de uma formação de espiritualidade africana, não é que a força física que te carrega a arma, mas sim uma vontade espiritual de liberdade que te apoia. Hoje, quer no campo da enfermagem, quer no campo da medicina, as mulheres dominam. Há muito mais mulheres do que homens. No campo da justiça, hoje cada vez mais nós encontramos juízes mulheres, procuradores mulheres, oficiais de justiça mulheres. Portanto, a mulher está em crescendo em Cabo Verde. E isto eu não tenho dúvidas que o pensamento de Cabral terá contribuído numa certa cota à parte nesta visão da sociedade. Es un gigante. Un país plano, entrecruzado por ríos interminables y numerosos. Geralmente, quando se assassina alguém, é para o eliminar definitivamente. Ora, no caso não acontecer, e há vários casos na história, mas ele teve, poucos meses depois, aquilo que consideramos o seu triunfo pós-morte. Amílcar Cabral, sim, morreu em 20 de janeiro de 1973. Francamente, não acreditava que pudesse acontecer, mas aconteceu. Foi um choque. Um choque, mas eu não podia dar o sinal de fraqueza. Aí é que está a questão. Tinha que me fazer, tinha que me fazer forte, não podia dar sinal de fraqueza, porque porque morreu, mas restaram os desafios. Quem devia assumir esses desafios? Quem devia assumir a direção da resolução destes desafios? Eu seria uma dessas pessoas que devia assumir essa responsabilidade. Olhe, aquela frase que Cabral dizia que eu sou um simples africano que estou em dívida para com o continente, para mim isto resume em grande parte o pensamento de Cabral. Para uma altura que as questões, que maiores problemas ali na Cabo Verde, Cabral aborda, quer ser estrutura financeira, teológico mesmo, estrutural, para tudo que ele é cultura. Então Cabral estava muito mais à frente desse tempo. Os mitos não morrem. Os mitos não morrem. E ele se transformou num grande mito. E esse mito não é exclusivo a Cabo Verde, nem é exclusivo a Guiné-Bissau. Não é? A questão é essa. E transformou-se num símbolo, mito, símbolo do desejo e da possibilidade de libertação das pessoas. E no cruzão enxada, broca e nos paiar.